Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço! E aí, Jesus, agora a gente vai voltar lá então para Mateus 6, 19. A gente ficou quase uma hora falando só de jejum. Quer café? Agora vamos entrar no café. Agora vai ficar melhor ainda. Então, vamos seguir a nossa leitura. Mateus 6, capítulo 19. A gente vai seguir o nosso texto fio condutor, que diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O que é legal, tá? Não está completamente desconexo. A gente encerrou, digamos, três conselhos que Deus dá falando sobre a questão da aparência e intenção, aparência e intenção, aparência e intenção. Uhum. Mas ele termina os três exemplos que ele dá falando de recompensa de Deus. E quando ele fala tesouro dos céus, né, o Pai Nosso que está no céu, essas coisas acabam mantendo o elo entre elas, né? Não são completamente desconexas. Uhum. Mas aqui no versículo 19, ele vai introduzir um assunto que a gente vai falar durante todo o capítulo 6, que é a nossa relação com as riquezas, né? O que ele vai falar? Não acumulem tesouros sobre a terra. Uhum. Eu até estava olhando o significado dessa palavra, e é no sentido de acumular ao ponto de deixar algo estragar. Uhum. Sabe? Tu ter um monte de fruta na tua mesa. Não dá para ninguém, Não não dá pra deixa as ninguém. crianças comer, Exato. não deixa as visitas comer. E tá estragando ali, Uhum. né? E tem que jogar fora, Uhum. né? Esse é o acumular, sabe? Mais uma vez, gente, a gente já falou isso, acho que isso na nossa série sobre Tiago, depois dá uma olhadinha aqui no canal, ou se tu tá no Spotify, depois dá uma olhadinha, sobre riqueza. Não tem problema em ser rico, né? Uhum. Mas desde que, aí vai muito o que Jesus falou, tem a motivação, Uhum. tem o como tu utiliza essa riqueza, né? Tem que ver o nível de dedicação, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente emprega a essas coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o próprio Jesus, a gente vai ver alguns textos, ele vai nos alertar sobre isso. O que tu entende, Zeca, sobre tesouros? Antes que tu me pergunte. Safado! Safado! Eu te respondi antes de começar a gravar agora, talvez. Safado. A frase bonitinha que eu estava procurando no começo está aqui, ó. Eu só não anotei a frase, eu só botei os pontos. O comentarista lá, ele resume o capítulo 6 da seguinte forma: Jesus ensina sobre simplicidade, é a primeira parte, né? Quando ele fala sobre esmolas, quando ele fala sobre oração, ele está falando de simplicidade. Segundo ponto, Jesus fala sobre sinceridade, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso e quando ele fala sobre jejum. Então, exige sinceridade. Não é meramente um rito religioso. E agora, terceiro, a partir do verso 9, Jesus vai começar a abordar o terceiro ponto do capítulo 6, desse trecho do sermão, que ele vai falar sobre unidade. A importância de entender e centralizar em uma coisa só. O verso 24 clareia isso, mas falando sobre riquezas já tem a ver. Então, unidade começa aqui. Jesus fala o seguinte, vou ler na King James: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Que palavra cabulosa, sim, né, cara? Sim. Por quê? Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, Jesus ele está
começando, ele está introduzindo o assunto que vai ir até o final, até o verso 34. Uhum. É isso aqui. Ele não vai mais voltar para outro lugar, não. Ele vai abordar isso aqui. Sim. Se ele dá ênfase, né? É importante. Exatamente. A gente aprendeu isso, eu acho que lá em Cristologia foi a Já, primeira vez que exato. falou. O que é o legal? O acumulador deixava estragar, não aproveitava e não deixava ninguém aproveitar. A gente já leu o texto de Provérbios que diz que existem coisas que devem ser dadas. E quem dá essas coisas que devem ser dadas, prospera e recebe mais. Uhum. E tem gente que retém essas coisas. E quem retém essas coisas é esse cara aqui. É o cara que enterra, né? Por que Jesus vai falar sobre ferrugem, sobre traça? Porque parte do costume da época não tinha o banco, não tinha o... Ninguém patrocina, né? Banco digital. Boa, não tinha o banco digital. Se quiserem patrocinar e se não for ladrão, estamos abertos aí. Toma. Não tinha o banco digital. Como que o cara armazenava riqueza? Muita gente enterrava. A gente vê isso lá no caso do cara que invade Jericó, acha ouro, prata e uma capa muito cara, e o que ele faz? Corre para a tenda dele e enterra para esconder. Jericó não, Ai, a cidade de Ai, perdão. E enterra aquilo. Por quê? Porque era o costume. O cara achou um tesouro, o povo de Israel era um povo nômade, e ele enterrou. O que acontece com metal enterrado? Enferruja. Sim. O que acontece com roupa enterrada? Apodrece. Sim. Então é disso que Jesus está falando. Não adianta a gente acumular essas coisas se a gente não vai usar para nada, se a gente não vai destinar a um fim proveitoso. E aí, como tu disse em partes anteriores, Jesus está fazendo isso de novo. Ele diz o que não fazer, ele fez no jejum e ele vai fazer aqui de novo. Sim. E agora ele fala o que fazer. E essa é a pergunta de ouro. O que fazer? Verso 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não podem arrombar e nem roubar. Qual que é a pergunta de ouro? E o Jader já jogou para mim, sendo que eu tinha deixado no roteiro para jogar para ele. Sim. Safado. A pergunta de ouro é a seguinte: o que são esses tesouros que a gente pode ajuntar no céu? Existe conta bancária espiritual? Eu vou pegar minha riqueza aqui e vou fazer um Pix para Jeová? Relatado na Bíblia, não. Não é o caso, entende? E aí, por que essa pergunta é a pergunta de ouro? Porque a gente vai ouvir de tudo. Sim. e a gente vai ouvir de tudo, principalmente dentro do evangeliquez, dentro da tradição evangélica cristã. Textualmente, para mim é muito claro, e a gente vai ler algumas coisas, e a gente até leu, eu já até dei a ênfase lá de Isaías, já está lá a resposta, mas para muita gente juntar tesouros no céu é o quê? Juntar tesouro no céu pode ser ganhar almas, o comentário que a gente viu, né? Se tu não é de igreja, ganhar almas significa conseguir trazer alguém não crente para dentro da igreja e fazer ele ficar lá, isso é ganhar almas. Isso pode ser juntar tesouro no céu? Cara, acho que não. Não, textualmente não. É algo valoroso, certamente. Sim, é uma boa obra. É uma boa obra, né? Jesus diz que existe festa no céu, não é quando os crentes estão reunidos. A festa no céu é quando um pecador se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Mas aí não é meramente trazer o cara para dentro de uma igreja. Aí é arrependimento e conversão. Genuínos, verdadeiros. Aí eu acho que a gente já falou disso em algum lugar, já, né? É possível. Acho que a gente já falou disso em algum ponto aqui do Sermão da Montanha. Enfim, o que mais que os caras falam sobre juntar tesouro no céu? É fazer coisas para o reino de Deus. E aí a gente tem um segundo problema, que é o cara que entende e ensina que fazer para o reino de Deus significa fazer coisas para a igreja. A gente já falou disso também. Já. Por que a gente está sendo chato, repetitivo, exaustivo nessas coisas? Porque Jesus está sendo chato, repetitivo e exaustivo criticando os hipócritas. Sim. Criticando a hipocrisia dos fariseus. Quem são os fariseus? São os caras que faziam isso. Então, é o cara que ensina, não, tu tem que jejuar 3 vezes por semana, desfigurar o teu rosto. Isso é meramente ritual. E o cara está dizendo, não, isso vai gerar uma riqueza com Deus. Não, não gera, porque é meramente ritual,
não tem sinceridade. Lembra? Simplicidade lá no começo, sinceridade, oração e jejum, e agora a gente vai falar sobre unidade. O que mais que o pessoal usa? Estou tentando lembrar aqui. É que o evangeliquez é duro, gente. O evangeliquez é uma tradição antiga, né? Milenar já. Exato. Cara, tem muito evangeliquez envolvido. Mas tem muito desses evangeliquezes, vamos botar no plural, que falam que é juntar tesouro no céu. E não é. Textualmente, juntar tesouro no céu é a prática da boa obra. É assim que se junta tesouro no céu. É o texto que a gente leu de Isaías falando sobre jejum. Como que tu acumula tesouro no céu? Cuida do órfão, cuida da viúva. E eu estou repetindo isso, embora não esteja no texto lá, porque a gente já falou na nossa série sobre Tiago, sobre a verdadeira religião. Ah, não, toda religião leva a Deus. Não. Só Jesus leva a Deus, ponto. João deixa isso claro em todo o evangelho dele. Cristianismo não é para ser religião. Não foi criado como, não foi estabelecido como. Sim. Depois lá do ano 300, 400, que aí a coisa degringolou, a igreja se juntou com o Estado e virou uma anarquia. Mas originalmente, e a origem da igreja é o Evangelho e é Atos dos Apóstolos, originalmente não era uma religião. Os caras eram tidos como uma seita. Quando a Bíblia fala de religião, Tiago fala com todas as letras. A verdadeira religião é cuidar do órfão em suas necessidades e das viúvas. Isso é a verdadeira religião. Isaías ainda falou lá sobre o jejum, sobre não maltratar os empregados, não judiar do escravo, perdoar quem está devendo, dar comida para quem está com fome. Então, essas coisas atreladas à conversa, e Jesus está falando do que Isaías falou. Isaías falou de oração, Isaías falou de jejum, Isaías falou até como lidar com os nossos bens, quando ele fala sobre o jejum. Cara, eu espero receber o pagamento de uma dívida. Se eu perdoo, eu não recebo. Isso envolve o quê? Dinheiro. Entende? Envolve as minhas riquezas, aquilo que eu tenho ou não tenho como recurso. Então, o tesouro que Jesus está dizendo tem a ver com boa obra. Tem a ver com fazer o que Deus espera que tu faça. Ah, Zeca, então o que eu faço para a igreja não tem valor. Não é isso que eu estou dizendo. O que tu faz para a igreja, se tu faz com excelência e se tu faz com a intenção certa, certamente tem valor. Eu dediquei a minha vida para a igreja, o Jader dedica a vida dele para a igreja, tem valor e haverá recompensa, talvez não aqui, mas certamente na eternidade. A gente falou sobre, onde é que foi? O memorial de Cornélio. Sim, né? Episódio retrasado. A gente falou sobre o memorial, cara, com certeza o que tu faz na igreja tem recompensa de Deus. A questão é, a gente não pode confundir igreja com o reino de Deus. Sim. E nem limitar, né? E nem limitar. As boas obras ao escopo dentro de um templo. Ótimo, ótimo. Boa obra não está limitada ao que acontece dentro de uma igreja. Não. Sim. Muito antes, pelo contrário, é a história que a gente já levantou, né? Na reforma, nunca... Também não pesquisei, eu sou um cavalo mesmo. Alguém pergunta para um dos reformadores, muito bonita a teologia, muito linda toda a ideia da reforma, mas eu sou sapateiro, como que eu vivo? É a pergunta que o Jader sempre faz, né? Tá, e na prática? Tudo que a gente está falando, e a prática? É bonito. E a resposta do cara, eu nunca lembro quem é o cara, mas se alguém souber, comenta aí. Faça bons sapatos e venda a preço justo. Sim. Toma. Sim. Receba. Eu tava conversando com a Carol, uma amiga nossa, assim, cara. E eu me alegrei, assim, quando a Carol me contou a história, que ela concluiu um estágio da faculdade no local onde ela trabalha, e ela precisou de um serviço desse local, de onde ela trabalha, e já tinha encerrado o estágio dela e tudo, e o pessoal gostou muito dela, pelo comprometimento, maneira como ela lida, maneira como ela trabalha. E, cara, ela precisou de um serviço que custa R$1.000. Cara, e primeiro, eles tentaram contratar ela, sinal de que ela fez um bom trabalho, né? Além do estágio obrigatório, né? Eles deram esse serviço de R$1.000. Cara, um serviço de R$1.000 é grana, né? E ainda deram depois uma cesta daquelas super caras, cheias de doces, cheias de bombom, por causa... Cara, ela foi uma estagiária de faculdade e ainda mandaram uma das pessoas que trabalhou com ela para assistir a apresentação do trabalho de conclusão de curso dela, o famoso TCC, sabe? Eu me alegrei por quê?
Não é porque ela conseguiu o desconto, ou porque ela ganhou, mas porque essas coisas, elas são um tesouro no céu. Uhum. Elas são o sapateiro que fez bons sapatos e cobrou a preço justo. Uhum. Ela fez bem, cara, é o estágio de faculdade, cara. Uhum. Às vezes os caras ainda desdenham do estagiário e fazem coisa, mas, cara, ela como estagiária, até onde eu lembro, não estava ganhando, fez um trabalho que glorificou a Deus. Eu conheço também. Tu conhece? Eu vi até foto. Tu viu? Eu vi. Exato. Tu viu? É onisciente agora, ele sabe que eu vejo. Viu? Depois eu lembrei que ela. Depois eu lembrei. Mas enfim. Cara, isso é glorificar a Deus, sabe? Uhum. Ela juntou um tesourinho no céu fazendo essas coisas. Uhum. Porque ela não precisou ficar lá no meio do serviço dela abrindo Bíblia. Sim. Não, cara, ela foi lá, cumpriu o horário dela, fez um bom trabalho, ainda não estava recebendo salário provavelmente, ou recebeu um salário de estagiário, e deixou expressou o caráter de Jesus. E não estava nem perto de uma igreja, entendeu? Então, isso é um bom tesouro, sabe? Claro, a gente vai entrar, mas já que tu quer que eu responda a pergunta, o bom tesouro são boas obras, como vai falar em Efésios 2, que Deus preparou ela de antemão para que a gente praticasse, né? É o que a gente conversou na série de Tiago, né, sobre a questão da fé morta e a fé viva, né? Uma fé que se manifesta pelas obras, né? Que se vê a pessoa passando necessidade, não fala Deus te abençoe, tu ajuda, né? Então, isso é o bom tesouro. Mas, como a gente gosta muito do que a Bíblia nos explica e o que as coisas são, é importante a gente ler um texto ainda em Mateus, o famoso texto do jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Eu vou ler do 16 até o 24, porque eu não sou obrigado a seguir os títulos da Bíblia. Hashtag revoltado. Brincadeira, gente. Os títulos ajudam. 16, é isso, né? 19, 16 até o 24. Vambora, então. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Basicamente, então, veio um jovem, fez a pergunta assim, o que eu preciso para herdar a vida eterna, que já era um conceito que os judeus já têm, né? Esse tabernáculo eterno, né, que eles falavam. Jesus falou, cara, ali citou alguns dos 10 mandamentos, né? Então a gente já conversou sobre isso em outro momento dessa série do Sermão do Monte. E ele falou, cara, eu tenho feito isso daí. O que me falta? E, não vou dizer certamente, mas acredito que Jesus já sabia que ele cumpria essas coisas e preparou a escadinha para a conversa. Eu digo certamente. Ele preparou a escadinha para essa conversa. Com certeza. Porque ele sabia onde o calo apertava para o jovem, para esse jovem rico. E aí ele disse, bom, se você quer, no 21, né? Como é que diz a tua aí? 21. 19 e 21. Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás então um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que legal, cara. Essa palavra perfeito é a mesma que a gente viu alguns episódios atrás em Mateus 148, aqui no Sermão da Montanha, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, olha a conexão, a primeira conexão que a gente já tem. E a segunda, por óbvio, que ele vai falar nesse versículo 21 e você terá um tesouro nos céus.
E aí o jovem saiu triste, né? Mas o jovem, como é que diz o 22 aí? Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Pesaroso é legal. É bom, né? É, com pesar, né? Então, Jesus pegou no ponto, no que Uhum. faltava para ele ser perfeito. Por Uhum. quê? Cara, ele era um cara legal, assim. Uhum. Pô, ele honrava pai e mãe, não matava, não adulterava, né? Uhum. Segundo pelo menos o próprio testemunho dele, Uhum. né? Então, e ele tinha interesse na vida eterna. Essas coisas todas são boas. Mas, ele falou, o que que me falta? Uhum. E o que nos mostra que a gente precisa, muitas vezes, nos autoavaliar. Uhum. Porque às vezes a gente tem muita facilidade em olhar para as coisas que a gente já consegue, já venceu, já Uhum. é tranquilo, e esquece que a gente ainda tem uma caminhada, né? Como Paulo vai dizer, não que eu ainda já Isso. tenha alcançado. Uhum. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E Jesus vai, cara, na moela, vai Cirurgicamente. cirurgicamente ali. Moela. É o. É moela? Moleira? Não sei o que eu queria falar. Desculpa, cara, lembrei do meme. Ai, A ai. profeta na igreja Amém. aponta para uma mulher no meio do culto e diz: Irmã, Deus está me mostrando um demônio agarrando a tua moela. Moela? Cara, ser humano não tem moela, quem tem moela é galinha. E a mulher sentada com uma cara de desconfiada. O que é moela? Eu quis falar moleira. Aqui, Jesus moleira foi é cabeça, cirúrgico. né? Aqui, né, a Isso. moleira. Mas foi no Foi pâncreas. perto. Foi no pâncreas. Foi no pâncreas. Bom demais, cara. Muito bom. Cara, deixa, além do meme que eu lembrei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mais um evangeliquez aqui, tá? Uhum. E esse eu falo com dor, com pesar, mas é necessário. Verso 21. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá o dinheiro para a igreja. Não. O bom tesouro no céu é tu dar todo o teu dinheiro para a igreja. Não. Por que é necessário a gente falar sobre isso? Porque existem igreja não, é seita, mas usa o termo igreja, que prega isso, que prega que para juntar tesouro no céu, tu tem que dar dinheiro para a igreja. Cara, isso aconteceu na Idade Média com a igreja católica vendendo terreno no céu. Sim. Isso aconteceu na virada dos anos 90 para o ano 2000 com a igreja evangélica vendendo terreno no céu, porque na virada do século ia ter o apocalipse absoluto. O feijão do Covid. Cara, e eu conheci um cara que vendia literalmente terreno no céu. O cara passou pela minha cidade e fazendo campanha nas igrejas, vendendo terreno no céu. Fazer boa obra então, porque Jesus diz aqui, ó, vai, vende tudo que tem e dá o teu dinheiro na igreja. Não. O que diz? Se quiseres ser perfeito, como Deus é perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres. Ele está falando de boa obra, ele está falando de generosidade para com o necessitado. Zeca, é errado dar dinheiro na igreja? Não, não é errado. É certo, é esperado. Sim. Se tu congrega, é o mínimo que se espera de ti, faz parte da vida da igreja. Mas tu não é obrigado, cara. Porque também tem esse ponto, né? O cara se sente na obrigação e ele tá sempre tentando achar um texto bíblico que diga que ele não precisa. Cara, se tu já tá com isso na cabeça, então nem dá. E é o lance também. É o que tu ia falar? Não, primeiro assim. É uma maneira também de, primeiro, tu reconhecer a Deus. Se tu tá numa igreja séria que usa aquilo com bons fins, né? Dar o dinheiro na igreja. Na igreja. Tá. É uma maneira de tu reconhecer, honrar a Deus. Se tu tá numa igreja séria, mais uma vez. Outra, né? Quando a gente vai no templo, tem lá o papel higiênico, tem a aguinha gelada, cadeirinha pra sentar, som é caro pra caramba, quando estraga é caro pra caramba. Tudo isso faz parte da manutenção de infraestrutura. Exato. Então, né? Enfim, eu ouvi um cara falando, não quer dizimar, não congrega. É exagerado, mas não tá errado também, entende? Seja coerente. Né? Então, tipo assim,
Cara, se tu faz parte daquilo, colabora, seja generoso, isso faz parte de generosidade. Sim. Se tu já tá procurando o texto bíblico que te libere de contribuir, cara, tu tá errado. Tu tá congregando errado, tu tá vivendo a vida de igreja errado. Agora, eu sou obrigado a dar todo o meu dinheiro para a igreja? Com certeza não. Tu não é obrigado a pegar o dinheiro do teu aluguel e dar na igreja. Tu não é obrigado a fazer isso com nada, com ninguém. Paulo vai falar em 2 Coríntios, talvez, mas está na Bíblia que Deus ama quem dá com alegria. Cara, se tu não tá alegre em contribuir, em ser generoso, tá errado. Então é melhor tu nem dar, guarda para ti. Por quê? Deus não precisa. Quem precisa é a instituição, é a infraestrutura, mas Deus não precisa. Se é uma igreja séria, vamos ressaltar o ponto, o teu dinheiro não vai fazer falta, porque Deus vai suprir a infraestrutura daquilo que ele está mantendo. Ponto. Então, esse é um bom evangeliquez do que é o bom tesouro. Dar o dinheiro na igreja. Não, não é. Bom tesouro é fazer boa obra, é ser generoso. E esse cara, Jesus pega ele no tendão de Aquiles. Jesus pega ele e dói. E aí tem gente que diz, não, o jovem rico não foi salvo. Cara, a gente não sabe. Não tem como a saber. gente só tem um episódio da vida dele. E se esse cara depois se converteu? Sabe? A gente não tem que usar esse texto para falar de salvação. O próprio Tiago, que a gente citou, até certo ponto a caminhada de Jesus... Não acreditava. Tinha, né? O Tiago, irmão de Jesus, né? Que a gente está falando. Não acreditava em Jesus. Tirava onda. Pô, se tu é tudo isso que tu está dizendo, vai para Jerusalém, te mostra, aparece... Então a gente não vai... Cara, não use esse texto para falar de salvação, por favor. Eu sei que é outro assunto, não tem a ver com o nosso, mas eu vi um debate outro dia, os caras usando, não, o jovem rico não foi salvo. Quem é tu para julgar o cara por causa de um episódio, um encontro dele com Jesus? E se Jesus encontrou esse cara de novo e ele converteu, só não está escrito. Exato. Por favor. E o ponto é que a gente veio para cá, né? O tesouro no céu, né? Por que Jesus tocou? Agora todo mundo tem que doar tudo para os pobres? Não. Mas ele perguntou o que eu preciso, o que me falta. Cara, Jesus falou, mano, vende as tuas coisas aí, que certamente tu tá preso a elas, porque depois ele ficou triste, porque era dono de muitas propriedades. E me segue. E o pessoal que seguia com Jesus, cara, filho do homem não tem onde repousar a cabeça, e ainda tinha o Judas roubando o dinheiro do ladrão dos caras. E tanto, é legal, até tem um episódio acho que tá em João, que Jesus depois fala, cara, que quando a moça quebra o vaso com perfume caro, e aí acho que os discípulos falam, por que tu não vendeu, deu pros pobres? Aí fala que na verdade ele queria pegar o dinheiro para ele, né? O safado. Então, não é que uma vez me questionaram, então se tu é cristão, tu tem que dar tudo pros pobres. Não, cara. Não tenho que dar, mas tenho que estar disposto a dar. Se ele mandar, dá, porque ele vai prover, né? Não é fácil na hora, né? Não tô julgando aqui o jovem rico, mas, cara, vender, abrir, o nível que Jesus nos chama, né, a seguir ele, cara, é estar disposto a entregar tudo. Pode ser o tudo financeiro, certamente é o todo o nosso orgulho, a nossa autoexaltação, a nossa vaidade. E Jesus, se a gente ama e se dedica a Jesus, em algum momento ele vai vir, assim como ele foi na moleira do jovem rico, ele vai vir na nossa moeda também, na nossa moleira também, porque é dentro ou fora com Jesus. Ou tu segue, ou tu não segue, ou tu ama, ou tu não ama. Sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai. E o jovem rico teve a coragem de perguntar o que faltava, e Jesus foi no que faltava. Que era o coração dele disputado, o lugar no coração que deveria ser de Jesus, que deveria ser de Deus, estava a riqueza. Com um forte concorrente, que na verdade era a riqueza. E aí é o terceiro ponto que o comentarista ela fala. Então, simplicidade, sinceridade, e aí a gente está entrando no ponto, a unidade. Existe um lugar que é único para uma pessoa só. E esse cara, esse jovem rico, isso estava tendo um embate muito forte, e naquele episódio específico, quem ganhou foi a riqueza, foi o amor à riqueza. A gente, cara, abrindo, né,
para vocês o que a gente fala no pré-gravação. A gente se preocupa muito em não bater muito nessas coisas, porque pode parecer, os caras estão falando, daqui a pouco eles vão abrir a igreja deles. Não é isso, a gente não é contra a igreja. Hoje eu não congrego em lugar nenhum, o Jader congrega, não é esse o ponto. A questão é a seguinte, o texto está falando de uma coisa específica e existe muito abuso nos nossos dias. E Sim. A gente precisa deixar claro para vocês o que o texto está dizendo, não Sim. o que eu acho, ou o que o Jader acha, ou a gente vai... Não, a gente não quer fundar nada. A gente já fundou biblicamente, foi uma guerra. Só que, falando sobre a questão do dinheiro, falando sobre essa relação de então vou dar tudo, tu é cristão, tu tem que dar tudo aos pobres, não, tu não pode mais trabalhar, tu tem que te dedicar 100% para a igreja. Cara, a gente precisa achar o lugar de equilíbrio, a gente Sim. tem que achar o meio termo, e Paulo vai nos ajudar nisso, Lucas nos ajuda quando ele escreve Atos. Sim. Vamos dar uma caminhada aí para clarear as ideias. Pensando no versículo 21, lá de Mateus 6, ele vai dizer, né? Por quê? Onde estiver o teu tesouro, né? Ou seja, aquilo que tu valoriza, Isso. Aquilo que tu te dedica, dá atenção, gasta tempo. Prioriza, né? Prioriza, perfeito. Palavra muito boa. Aí também estará o teu coração. Esse foi o ponto do primo rico que a gente... Do primo rico. Ô, Glória! Talvez eu acertei sem querer. A grande fera, meu! Mas do jovem rico, perdão, lá de Mateus 19, que Jesus pegou certinho. Sim. Mas vamos ler outros textos para não achar que a gente está inventando coisa, né? Tu vai para Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 6. Tá. Vamos ler algumas coisas aí. Paulo falando sobre a relação com a riqueza, relação trabalho, dinheiro, vida espiritual, vida de igreja. Tem um texto que a gente não quis botar no roteiro de hoje, por quê? Porque a gente já falou disso, que é o texto lá de Tiago, dando conselho aos ricos. A gente já falou exaustivamente, verso a verso, expositivamente, sobre a carta de Tiago. Vai lá no nosso canal, confere, tem uma série inteira, são vários episódios, vale a pena conferir. Lá já tem uma palhinha do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente quer ver o que Paulo fala. Então, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao 11, diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Aqui já tem um ponto que a gente precisa deixar claro. Existe uma sã doutrina. Sim. E o que a gente faz biblicamente é tentar expor essa sã doutrina. Sim. E essa sã doutrina não é propriedade da igreja A, B ou C. Sim. Nem nossa. Nem nossa, obviamente. A sã doutrina é propriedade de quem? Da Bíblia. Sim. É propriedade de Deus, é propriedade de Cristo, do Espírito Santo. E por isso a gente lê e relê e fala e vai e volta, porque existe uma sã doutrina. E Paulo está dizendo, se alguém ensina falsas doutrinas. E tem muita gente que ensina falsas doutrinas e a gente está toda hora levantando essas falsas doutrinas. Vocês estão batendo em fulano. Não, a gente só quer que fique claro para vocês o que já está claro para nós, que tem muito mais gente ensinando falsa doutrina do que verdadeira. Sim. Certo? Tem muito mais gente ensinando falso do que gente ensinando verdadeiro. É só a gente... E aí a gente pode fazer o paralelo com o período de Elias. Elias se vê no desespero e ele diz, Deus, só eu sobrei. O Israel desviou completamente, só eu sobrei, e Deus responde, cara, tem 7.000 pessoas. Agora, tu acha que 7.000 é maioria ou minoria? Naquela época era minoria. Esmagadora. Esmagadora. Então, tinha muito mais gente adorando Baal, desviando do culto ao Senhor, do que gente ensinando certo. Mas ainda tinha 7.000. Então, hoje, existe muito mais falsa doutrina do que verdadeira. Por isso, o nosso trabalho de simplificar o pensamento bíblico. E aí esses caras que ensinam que é falso, Paulo já está dizendo, não entendem nada, são arrogantes, deliram em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam, olha o resultado da falsa doutrina: inveja, briga, difamação, suspeita maligna, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade, ou seja,
a vida cristã, o evangelho, a vida de igreja, essas pessoas imaginam que a piedade é fonte de lucro. Existe a frase, tempo é dinheiro. Outro dia alguém escreveu e me chamou a atenção. Ele troca a palavra tempo pela palavra templo. Então, templo é dinheiro. Um dia alguém me disse, há 6 ou 7 anos atrás, mas Zeca, tu tá vivendo errado. Eu te pago só 2.000 e pouco por mês. Quem sabe a gente não abre uma igreja e tu pastoreia e eu administro. Porque na cabeça do cara, templo é igual a dinheiro. Sim. Então, abrir uma igreja é sinônimo de riqueza. Existe um fundo de verdade, porque tem muita igreja rica ensinando que é falso. Mas abrir uma igreja não significa riqueza. Não. E, principalmente, ensinar a sã doutrina não é sinônimo de ficar rico, pelo contrário. Nem de ser popular. Todo mundo que ensinou essa doutrina na história da humanidade foi perseguido e possivelmente martirizado. Foi impopular, foi, cara, vilipendiado, ridicularizado. Vilipendiado é muito bom. Viu só? Só não pode falar inglês, cara. Entendi. Então, quem ensina essa doutrina, cara, normalmente tá lascado. Sim. Quem ensina a falsa, enriquece. Tá? E aí continua. Verso 6. De fato, a piedade, ou seja, a vida espiritual, a vida nas disciplinas espirituais, leitura da escritura, oração, que a gente já falou, jejum, que a gente está falando agora, generosidade, a gente já falou. Essa vida acompanhada de alegria espiritual, realmente é grande fonte de lucro. Mas não é lucro financeiro. Sim. É de alegria espiritual. O Jader leu, eu acho que é no episódio anterior que tá, Paulo falando o que é o reino de Deus, Romanos 14, 17. Isso aí. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, e justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aí. É isso que Paulo está falando. Então, quando ele diz que piedade acompanhada de alegria espiritual é fonte de lucro, ele não está falando de riqueza. Paulo não foi rico, gente. Jesus não foi rico, Paulo não foi rico, João não foi rico, Pedro não foi rico, Tiago não foi rico. Todos foram martirizados. Sim. Todos foram martirizados. O Cristo, o Rei dos Reis, foi martirizado, morreu, cara. Sim. Entende? Não é isso. E o texto continua. Verso 7. Porque nós ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Ponto. Paulo já sacramentou o raciocínio que eu estou fazendo força para explicar aqui. Verso 8. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e com o que nos vestir. A gente já falou sobre contentamento também em alguma série anterior. Tiago, acho. No entanto, aqueles que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, desse amor desenfreado, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Verso 11. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Qual é a nossa relação com a riqueza, então? Jesus diz lá que eu não posso juntar aqui, tenho que juntar no céu. Paulo está deixando claro que aqui, cara, se tu tiver comida e o que vestir... Te contenta. Te contenta, cara. Ah, mas eu quero ter o carro do ano. Não, talvez tu vai ter uma fubica velha que nem eu tenho. Te contenta, seja feliz, te alegra com aquilo. Sim. Talvez lá na frente mude, talvez não mude. Enfim, essa é a nossa relação com a riqueza. Paulo, ele também está dando ênfase ou cooperando com o argumento de Tiago, que vai falar sobre riqueza, a mesma coisa. Ele vai falar que os ricos têm que se cuidar, não têm que se gloriar da sua riqueza, porque o rico é como a neblina, e ele também está cooperando com o que Jesus disse no texto lá do jovem rico. Os discípulos perguntam, mas o que aconteceu? Cara, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil o camelo passar pela agulha, e aqui vale a explicação, não é uma parábola para o camelo passando por uma porta em Israel. Ao menos até hoje ninguém nunca achou a tal da porta chamada agulha. Ninguém nunca achou isso. Jesus está usando de novo a hipérbole. E a hipérbole é o exagero da ideia.
Da mesma forma que é impossível um camelo, que é um bicho grande, passar pelo furinho de uma agulha. Talvez a agulha da época de Jesus fosse maior, porque não tinha como produzir algo tão pequeno e cirúrgico. Né? Da mesma forma, é impossível um rico que ama o dinheiro, a gente precisa dar essa ênfase. Sim, um rico que ama o dinheiro, um rico apegado à riqueza como o jovem rico, sim, entrar no reino dos céus. E como o que Jesus vai destacar daqui a pouquinho lá no texto de Mateus 6. A gente vai chegar lá. Então, não é sobre ter dinheiro, ter riquezas, é sobre estar apegado a essas coisas. Aí, tem mais um texto, ainda em 1 Timóteo, que vale a pena a nossa leitura. 1 Timóteo, ainda no capítulo 6, agora do verso 17 ao 19, vai dizer o seguinte: ordena. Paulo, o velho, está dando instrução para Timóteo, que é um jovem pastor de uma igreja, como que ele deve proceder, e ele está dizendo para Timóteo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os, ou seja, orienta os ricos. Sim. Tinha gente rica na igreja. Orienta-os a praticarem o bem, que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. E aí o 19 responde a pergunta: dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, sim, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, o que é, no final da conta, o bom tesouro que se ajunta no céu? Paulo diz aqui: é ser generoso, é sim, praticar o bem, é ser rico em boas obras, é ser sensível, ter empatia, ser solidário, ser generoso. É agindo assim que a gente junta um valioso tesouro para nós mesmos e um firme fundamento para a vida que há de vir. Ih, foi longe, né? Foi longe. Meio chato. Ainda tem um texto falando sobre esse ponto, em Atos 20, do 32 ao 35, que diz assim: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-lo e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então aqui é Paulo falando, né? Sim. Que ele trabalhava. Sim. E que melhor é dar do que receber. Ele trabalhava, o texto não diz que ele deixou de trabalhar para viver para a obra de Deus, como alguém falou, né? Sim. Te lembra? Lembro. O cara afirmou enfaticamente: não, Paulo abriu mão do trabalho. Não, Paulo trabalhou a vida inteira, o ministério dele todo. Nesse texto, Paulo está indo em direção a Jerusalém, só que antes de chegar lá, o Espírito já tinha revelado para ele que o pau ia quebrar. Sim. E ele reúne os presbíteros das igrejas e diz: gente, vou me despedir de vocês. Nunca mais vou ver o rosto de vocês, vocês nunca mais vão ver o meu, porque eu tô indo para Jerusalém, eu sei que lá a coisa vai ser muito feia. E ele diz, cara, abertamente: nunca cobicei nada de ninguém. Esse é um detalhe importante do jovem rico, porque Jesus, ele fala: ama o teu Deus, honra pai e mãe. Jesus está citando mandamentos. Sim. Qual o mandamento que o jovem rico infringe? Não cobiçarás. Por isso, Paulo aqui diz: não cobicei nada de ninguém. Sim. Minhas mãos produziram sustento para mim, para quem estava comigo, e eu sei que eu trabalhei assim para ainda ajudar o necessitado. Cara, entende isso, cara. Não é sobre abrir mão do teu trabalho para viver para a igreja. Não. Não é sobre dar todo o teu dinheiro para A, B ou C. Não. É sobre trabalhar e o teu trabalho, o fruto do teu trabalho, o teu salário, não servir só para ti. É o que o amigo outro dia assistiu, comentou com a gente, e ele ia escrever, mas ele ficou com medo de escrever. Cara, é um cara que trabalha muito, não recebe tanto assim, e todo mês ele ajuda alguém. E ele ia escrever isso: cara, legal o conteúdo de vocês, eu sempre ajudo. Mas ele ficou com medo de fazer o quê? De ser visto. De ser visto. E aí ele não comentou. Mas eu sei que todo mês ele ajuda, ele doa uma cesta básica, ele dá roupa para alguém, ele visita alguém que está doente.
Excelente, é isso. Não é trabalhar só para nós, e aqui é o ponto da unidade, do que Jesus está dizendo. Então, simplicidade, sinceridade e agora unidade. Eu não posso viver só para mim mesmo. Sim. Eu preciso viver para a glória de Deus. Como que eu faço isso? Eu vou abrir mão de tudo que é da vida normal. Não. Tu vai fazer a tua vida normal glorificar Deus. É o caso da menina, Sim. que no curso vive de maneira que glorifica a Deus e é honrada, é recompensada por Deus e pelas pessoas que estão lá, cara, Sim. ajudando, querendo contratar, querendo fazer 1001 coisas. Por quê? Glorificou a Deus. Paulo está dizendo, trabalhei, produzi, ajudei pessoas. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Generosidade é uma coisa que está em falta, mano. Tá, muito. Generosidade é uma coisa que tem em falta. Ah, Zeca, tu é o generosão, então. Não, cara. Eu tento ser, mas eu sei que eu deveria ser mais. Eu sei que eu deveria ser mais. Mas eu tento ser. Pelo menos todo mês eu tento ajudar alguém, eu tento. Ah, para aparecer tu tá falando. Não, eu tô falando para ti aquilo que é real em mim. Preciso ser mais generoso, mas já sou. É algo que eu preciso melhorar. E a gente precisa melhorar. A gente é muito generoso muitas vezes com coisas que não precisa, e Paulo deixa bem claro o que a gente precisa ser generoso. O necessitado. É o necessitado. De novo, a verdadeira religião. O órfão, a viúva, o pobre, quem está passando fome. Ah, mas se eu der dinheiro, vai usar droga. Então não dá dinheiro, cara, dá comida. Sim. Ah, mas se eu fizer isso, cara, faz alguma coisa. E a questão é, né, dar dinheiro. Cara, se ele vai usar, se a pessoa vai fazer o que for fazer, cara, responsabilidade, né? Dela com Deus. Boa, isso aí. Deus manda a gente dar, não de saber se ele ficar julgando se ele vai, para que ele vai usar, né? Excelente. Bom, vamos seguir então, voltando lá para Mateus, capítulo 6. A gente vai seguir no assunto, né? Não tem desconexão. A gente vai seguir ali a partir do versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Lá começou. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Os olhos são a lâmpada da alma. Anotação, cara. Eu falei que tu ia rir. Deixa eu explicar enquanto o Zeca para de rir. Tem o evangeliquez, para variar, que fala que os olhos são a lâmpada da alma. Os olhos são a janela. A janela da alma. Ah, sei lá, velho, de onde tiram isso. É um texto mal lido daqui, Sim. Sei lá, com mistura coach. Com mística hindu, mistura com mística budista, mistura com um monte de coisa. Deus me cansa isso. Mas o ponto é, tá? Então não é isso que está falando. Não. O que está falando? O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele fala em olhos, o foco. Lembrei agora de uma passagem lá dos espias, quando Moisés comissionou os 12 espias para ir visitar a Terra Prometida e ver, né, questões militares, questões estruturais da cidade, né, o povo de Israel perto de entrar na terra que Deus tinha prometido lá para Abraão. Os 10 espias, eles vão falar, olha, realmente a terra é boa, tem cachos de uvas gigantescos que tem que 2 homens carregar, e mana, leite e mel, realmente é uma terra muito fértil e tal, mas porém, aos nossos olhos, né, somos como gafanhotos diante dele, né, porque o pessoal lá eram uns caras que tinham tomado muito whey na mamadeira, eram uns caras gigantescos. E o foco deles não estava na promessa de Deus. O foco deles estava o quê? Na circunstância. Uau! Não faz mal. Mas é isso que Jesus está falando, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Né? Eu vou procurando um texto e tu cria mais uma frase de efeito aí pra gente fazer um corte legal. Não, cara, o que vale a pena a gente explicar, né? Quando alguém fala os olhos são a janela da alma, qual é a intenção e qual é o significado disso? Então, pode ter 2 significados. O primeiro é
totalmente místico. Significa que quando eu olho nos olhos de alguém, eu consigo entender a intenção, eu consigo penetrar na alma da pessoa. Eu consigo discernir o pensamento. Isso não tem nada de bíblico. Ponto. Acaba aí. Segundo, os olhos são a janela da alma, e aí olha para esse texto. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. E aí diz o seguinte: se eu olhar coisas boas, eu vou ser uma pessoa boa. Se eu olhar coisas ruins, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Nossa, meio coach. Sim. E não é o que o texto está dizendo. Sim. Embora haja a necessidade, e isso é óbvio pelo todo o resto da Bíblia, sim, existe necessidade de cuidado com aquilo que a gente vê. Jesus já falou sobre isso no Sermão da Montanha, inclusive. Sim. Né? Jesus já falou sobre isso. A cobiça, o adultério já não é mais só o ato, mas a cobiça. Sim. Então ele está falando daquilo que a gente vê. Sim. Porém, não é o que ele está dizendo aqui agora. Agora, nesse trecho, no verso 22 de Mateus 6, Jesus está ainda se referindo às riquezas. Ele está ainda se referindo a onde está o coração. Sim. O coração está na riqueza terrena, está no trabalho, o coração está na vida. Hoje eu falava com alguém ainda. Hoje? Não, ontem, desculpa. Ontem eu ainda conversava com alguém e esse alguém me dizia de um cara que tem a mesma profissão que eu, é barbeiro, e o cara trabalha quase que 24 horas. E aí contrastou comigo. Trabalha que trabalham no pique do jogador caro. Exato. Tu sabe? Só que, qual é o contraste? O cara trabalha 24 horas por dia, o cara tem muito dinheiro, mas ele não aproveita nada. Ele não tem tempo com a família, ele não tem tempo para desenvolver a vida de fé dele, ele não tem tempo para aproveitar com um amigo, ele não tem ninguém, por quê? Trabalha, trabalha, trabalha. O que Jesus está falando é sobre isso. Então, se eu tiver o meu foco na riqueza, eu vou me tornar essa pessoa que não vive, essa pessoa que não se dedica a nenhuma outra coisa a não ser a riqueza. Jesus não está condenando o trabalho, gente. Por favor, guarda a frase. Quer ser cristão, quer fazer a vontade de Deus, se tu é sapateiro, faça bons sapatos, venda a preço justo. Sim. Entende? Moisés estava trabalhando quando Jesus chamou ele. Todo mundo. Davi estava trabalhando. Todo mundo. É uma afirmação forte, mas Jesus nunca chamou nenhum vagabundo. Não. Os 12 não. foram escolhidos enquanto trabalhavam, sabe? Sim. Todos eles eram operosos. A questão, então, do que Jesus está dizendo não tem nada a ver com janela da alma. Sim. O que Jesus está dizendo é, os olhos são a lâmpada do corpo. E quando ele fala lâmpada, ele está falando sobre aquilo que a luz está direcionada, o foco. Então, se o meu foco for a riqueza, eu me torno alguém. Se o meu foco for a vida com Deus, eu me torno outro alguém. Sim. É outro tipo de pessoa. Daí vem a questão da unidade, é isso que a gente está falando. A gente tem um texto de Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, que ele vai usar uma expressão parecida. Sim. Portanto, eu vou deixar para te ler se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... Quer pegar um cafezinho para mim, por favor, ou acabou? Tá frio. Ah, tá frio. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Ó. Por quê? Se vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. É até o 3? Isso aí. Então ele vai falar, olha, vocês foram ressuscitados, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. É buscar as coisas de Cristo. Mais uma vez, aquilo que a gente está falando, a boa obra não é só dentro do escopo de um templo. Não. É colocar Deus sobre todas as coisas. E aí, a partir disso, tudo que a gente fizer, tendo foco em Deus, certamente precisa, se a gente está fazendo isso com seriedade, ser afetado. Então, o meu casamento vai ser afetado, o meu trabalho vai ser afetado, o relacionamento com meus parentes vai ser afetado, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, tudo vai ser afetado. Por quê? A minha prioridade, acho que a palavra é essa, o meu foco, a minha prioridade é viver para a glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, eu preciso trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus, eu preciso fazer tudo ao Senhor, como ao Senhor, como a gente tem nesse mesmo capítulo aqui, a gente já leu
a partir do versículo 23 ali de Colossenses 3. É isso que Jesus está falando. Sim. E não tem. E a vida dele, cara, é o que ele fez. Cara, Pai, se afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Eu não quero, mas se tu quiser, vamos lá. E ele fez, ele comprovou, né? A gente tem ainda um outro texto em Filipenses, mas se tu quiser comentar alguma coisa enquanto eu procuro aqui, fica à vontade. Não, é isso aí, vai. Filipenses 4, versículo 8 vai dizer algo parecido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, não é só mindset de coach, não. É algo... Não pode falar a palavra em inglês, cara. Vai botar R$1 agora na caneca aqui, na caneca do Biblicamente. Vamos fazer um fundo de pensão aí agora. Exato. Mas basicamente, não é só simplesmente vou mudar a minha mentalidade para ser uma mentalidade vencedora. Não, é ocupar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus, beleza, eu entendi quem é o necessitado de verdade, eu vou ficar atento agora, a partir de agora, se passar alguém necessitado por mim, eu vou fazer, eu vou me programar, agora eu entendi o que o jejum é, eu vou me programar para fazer um jejum, vou me dedicar, vou ajeitar minha rotina, meus compromissos, para ter um tempo dedicado a Deus, para me consagrar. Ou, poxa, eu pequei, agora eu preciso me arrepender, eu vi que eu estou errado nesse ponto. É isso, né, que a gente precisa viver com foco nas coisas do alto, né? Olhar para Cristo, no que Ele ensinou, no que Ele espera de nós, e colocar em prática, entendeu? Meditar nessas coisas, guardar elas no coração e colocar em prática. É disso que Jesus está falando. Se a minha mente for cheia dessas coisas, os meus atos vão ser cheios dessas coisas. O contraste evidente que Jesus ainda está fazendo, e isso vai ficar mais evidente no verso 24 e do verso 25 até o final do capítulo, Jesus está falando a mesma coisa. De Mateus 6, né? De Mateus 6. Então a gente precisa entender isso. Verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, o foco. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. O olho bom está focado onde? Nas coisas do alto. É o que tu leu. É o pensamento, está no quê? Naquilo que tem virtude. O olho bom é isso. Não é o cara que está fixado na riqueza, no acúmulo, no desespero desenfreado de ganhar dinheiro, no amor à riqueza. Não é isso. Por quê? Se os teus olhos... porém, se os teus olhos, verso 23, forem maus, se tu viver olhando com foco só na riqueza, desesperado para enriquecer, desesperado, se isso acontecer, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti, se o teu foco está em coisas ruins, ou se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas essas trevas serão. Se o teu foco é somente isso, cara, já era. Sim. A tua vida já era. E aí, o verso 24, acho que a gente já pode ler. Sim. O verso 24 encerra, e de novo, a gente não pode separar os versos, ainda que na Bíblia haja as divisões. Jesus está falando da mesma coisa, gente. Jesus ele não está, não, só um pouquinho, agora eu vou mudar o assunto. Não, ele está fazendo o sermão dele e falando da mesma coisa. O verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou o recurso é acumulado na terra, ou no céu. Ou os olhos são bons, ou são maus. Jesus está sempre contrastando e está falando da mesma coisa. E agora ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir, aqui ele é enfático, a Deus e a Mamon. Boa. E ele personifica, né, o dinheiro. Sim. Não quer dizer que a gente vai colocar ali uma nota de... Tem uma nota de 200 agora, né? Eu nunca vi. Acho que eu tenho... Mentira. E tu vai ficar ali se prostrando. Não é isso que Jesus está falando, que é adoração, mas não. Eu vi uma história uma vez, eu nunca vi se concretizar, mas uma pessoa que eu conheci, que ela, cara, tinha o papel toalha com duas faces, sabe? Com duas camadas, assim, papel toalha, aqueles. Diz que a pessoa era tão mesquinha, cara, que ela repartia as duas camadas do papel toalha. Ah, mas tu nunca viu o programa Acumuladores, então? Não, nunca vi.
Não, acumuladores não, os muquiranas. Os muquiranas? Mentira que tu não Nunca viu. Nunca vi. Cara, É isso aí. o cara arranca fio de cabelo para usar como fio dental. E não joga fora. Deixa guardadinho, tá esticadinho, louco. E depois vai e usa de novo o mesmo fio de cabelo como fio dental. Esse cara adora as riquezas. Sim. Entende? E é isso. É disso que Jesus está falando. Isso é se dedicar, é se voltar, é gastar todas as energias ao ponto de ter uma ideia de tirar cabelo da cabeça para fazer fio dental. Sim. Sabe? Às vezes pegar um arroz muito pior por causa de 15 centavos. Sabe? Então é isso que Jesus está falando, sabe? Se eu me voltar para isso, é isso que eu vou servir e é isso que eu vou ser dominado. E Pedro vai falar na segunda ou primeira carta dele. O homem é servo daquilo que o domina, né? Então, se eu vou viver em torno disso, cara, tu já escolheu o teu Deus e não tem como adorar Jesus. Foi naquele momento, pelo menos, o que o jovem rico escolheu. Sim. Ele ficou triste e foi embora porque ele tinha muitas propriedades. O Deus dele eram as muitas propriedades, os muito bens. Então, mais uma vez, a gente não está sendo contra ter dinheiro, mas ele precisa ter o lugar certo no nosso coração, na nossa vida. E aí? O que tu me diz? A gente entende, vou usar o teu exemplo do arroz ali e tal. A gente entende quando o cara não tem recurso. Sim. Né? Não é disso que a gente está falando. Não é isso. A gente não está falando que tu tem que sempre comprar o que é mais caro, o que é melhor. Não é esse o ponto. O ponto é aquilo que ocupa a nossa mente. Outro dia, alguém me disse, eu não consigo dormir porque eu estou sempre pensando em como ganhar dinheiro. Essa pessoa desenvolveu uma doença que ninguém sabe o que é. Cara, ninguém. O cara fez todos os exames possíveis. Todos. Ele fez neurológico, ele fez nas cordas vocais, fono, tudo que tu imaginar, sistema gástrico, digestivo, tudo que tu imaginar. Médico nenhum descobriu o que ele tem. Aí o cara agora já tá apelando pro lado negro da força. O cara já tá apelando para cirurgias espirituais. O cara já tá apelando pro espiritismo, pra coisa mística. E aí, fez uma, entre grandes aspas, cirurgia espiritual, se deitou de branco no quarto durante sei lá quantas horas no horário marcado, sozinho, não tinha ninguém com ele, e acreditando que naquele horário entidades iam lá e iam operar ele. E ele fez isso. E se sentiu bem por 2 dias. Só que, nesses 2 dias, ele depois percebeu que durante esses 2 dias ele ficou de boa. Ele parou de se preocupar em ganhar dinheiro e ele ficou de boa. Quando ele voltou a se preocupar, voltou a doença. E eu disse para ele, cara, não sou médico, mas tudo que tu está dizendo mostra que o teu problema é focado na questão psicológica, né? O teu problema é esse estresse, é esse desespero. E ele disse com todas as letras, eu não consigo dormir porque a minha mente está sempre pensando em como ganhar dinheiro. É disso que a gente está falando. Isso é servir mamon, isso é acumular riqueza, tesouro na terra, isso é os olhos maus, a candeia do corpo má. É isso que Jesus está falando. E o assunto não encerra aqui. Daqui para frente, Jesus vai continuar falando dessa mesma coisa, dando outros exemplos, outras ênfases, mas a gente não pode colocar o dinheiro num lugar que não pertence a ele. E aí tem a frase de efeito, vamos jogar ela aqui e tu faz o que tu achar melhor com ela. Eu acho que até tá naquela Bíblia lá o comentário, não sei, talvez. A gente não pode amar o dinheiro e usar as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente se envolve em grandes problemas. Então eu vou usar o dinheiro, esse é o certo. Sim. É usar o dinheiro, não amá-lo, e eu vou amar pessoas. Quando a gente faz as coisas na ordem certa, isso tem a ver com o que o texto do capítulo 6 começa, que é a justiça, né? É colocar as coisas em ordem. Quando a gente colocar as coisas em ordem, cara, o dinheiro no lugar dele, e tem o lugar do dinheiro, tem, a gente vai trabalhar, a gente vai economizar, a gente vai investir, a gente vai fazer tudo isso, tem o lugar dele. Mas o amor é a Deus, o amor é pessoas, o amor é a tua casa, a tua família. Quando a gente entender essas coisas,
a coisa vai. Boa. E também, se tu se dedicou a ficar até aqui, deixa teu comentário aí, falando de algum texto, alguma história, nos xingando, discordando da gente. A gente é aberto a diálogo, a ponta da mesa é de vocês já sabem. Se inscreve aqui no canal. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, então pode seguir a gente lá, tem alguns conteúdos exclusivos. Fica ligado, a gente vai começar com alguns conteúdos alternativos aí também no nosso canal de cortes, que aqui tá embaixo. Então fica de olho, segue a gente no Instagram, Facebook, TikTok a gente precisa botar a Bíblia no TikTok, porque tem muita gente viajando. E até o próximo episódio de Mateus 6, do Sermão da Montanha. Aquele abraço. Valeu!